Fala pessoal, aula 12. Já estamos aí, né? Chegando quase no terço final do nosso curso. Espero que vocês estejam gostando, né? E essa aula de projéteis, né? Eu fiz ela separada da cinemática linear justamente para ela ficar. Primeiro, para a aula de cinemática linear não ficar tão mais longa, né? Ela ficar um pouco comprida. Mas também porque aqui tem aspectos bem particulares, né? Dos projéteis que são legais a gente abordar. Então, vamos lá, né? Lembrando que essa aula, como todas as outras, né? Tá aqui no nosso canal. Espero que vocês estejam curtindo a Neuromec TV. E também o material complementar está no nosso site também, pessoal. Espero que vocês estejam acessando, porque a gente preparou um negócio bem legal lá para vocês. Então, na aula de hoje eu vou comentar, né, uma aula curta. Eu vou falar sobre algumas particularidades da análise cinemática de projéteis, né, e alguns detalhes relacionados também ao corpo humano sendo considerado um projétil, ok? Talvez alguns de vocês conheçam esse joguinho do Angry Birds, né? É bem legal, ele é quase que uma aula sobre cinemática de projéteis, né? Porque de acordo com a força, com a inclinação e tudo ali, vocês vão estar trabalhando para derrubar, né, a casinha lá dos porcos. Mas a gente não vai falar de Angry Birds aqui, né? Olha o exemplo de baixo, né? No vídeo de baixo, o sujeito está executando um salto ali, ops, né? A cesta ajudou ele, né? Mas será que tem como essa cesta nos ajudar? Tem, mas não se movendo. Mas eu vou depois falar de uma situação bem específica no final da aula. O importante aqui é a gente entender quais são as características, né, que ajudam o sujeito a ter sucesso nesse arremesso, ou seja, a bola cair dentro da cesta. Né? O que será que eu posso considerar ali como o principal? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando o nosso corpo está no ar, sem contato com outro corpo, ele sofre influência da força da gravidade somente. Então, o quão alto, o quão longe o salto alcançou, já não depende tanto do que está acontecendo durante o salto, não depende tanto, mas sim do que aconteceu antes. Então, por isso, que na aula de centro de gravidade, centro de massa, eu falei que o corpo humano, em muitas análises mecânicas, ele era representado por um ponto, que é o centro de gravidade. E é esse ponto que nós vamos nos referir aqui quando estivermos falando sobre o movimento do corpo, certo? Vai ser sempre o movimento do centro de massa. E o movimento de um projétil, ou seja, o que caracteriza um projétil aqui? Um corpo que foi lançado, né, ao ar. E esse corpo lançado ao ar, esse lançamento tem algumas características importantes que eu vou elencar aqui para vocês. Né? Primeira coisa é que esse movimento vai ter sempre um formato de parábola, tá? Sempre isso que vai acontecer. Ele vai ter uma velocidade inicial, que está aqui representada pelo V0. Tá? Uma velocidade inicial. Ele vai ter também um ângulo de lançamento, está representado aqui pelo alfa. E dependendo da situação, ele vai ter o que a gente chama de altura relativa, né? Ele pode estar sendo lançado da superfície aqui, mas ele pode ser lançado também de uma superfície mais alta. Então essa altura inicial também tem influência sobre um dos principais parâmetros do movimento do projétil, que é o alcance horizontal dele, né? É até onde que ele vai chegar, certo? Então você vai ver que as fórmulas, elas vão remeter a esses parâmetros aqui. Só que assim, as fórmulas, os conceitos são descritos muitas vezes considerando situações de vácuo, né? Onde eu não tenho resistência do ar. Na esquerda aqui, não olhem ainda a animação que está passando, na esquerda aqui, ó, a gente pode ver que eu tenho 5 curvas, né? Essas curvas representam o deslocamento de um projétil lançado com diferentes velocidades e considerando a resistência do ar. Então tem o ar ali, né, segurando, fazer a força de arrasto. Então o que acontece? Todos são lançados com o mesmo ângulo, tá? Mesmo ângulo θ aqui, ó, para todo mundo. Mas qual vai mais longe? O que tem mais velocidade. Então a velocidade é muito importante nesse lançamento, né? E vocês podem ver que a parábola muda um pouco o formato, né? Porque aqui é como se o vento, né, o ar, ele começasse a segurar, né, o objeto. E aí vocês vão ver também que quanto maior a velocidade, maior parece ser, né, o efeito da resistência do ar. Então, no curso de introdução à biomecânica eu não vou falar muito de fluidos, né? Mas nas aulas de cinética eu vou mencionar pelo menos a equação, né, do arrasto aerodinâmico para vocês entenderem por que quando tem mais velocidade esse efeito parece mais marcante. E na direita aqui, ó, eu vou voltar agora o slide para o vídeo passar. Vocês estão vendo que os dois objetos azul e vermelho foram lançados ao mesmo tempo, né? E eles têm trajetórias diferentes. Então aqui vocês estão vendo um objeto que está caindo em linha reta, né? Foi liberado lá, mas reparem que ao longo do tempo, ó, eles percorrem a mesma distância. Ó. Olha aí, ó, mesma distância, né? O que está mudando aqui
é o deslocamento que eles estão tendo, né, em relação ao ponto inicial. O azul tem um deslocamento maior. Então a gente vai falar um pouquinho dessas características, né, de deslocamento horizontal e vertical. Outro parâmetro importante, né, é o ângulo. Então, se no primeira imagem eu falei da velocidade, aqui é o contrário. Aqui o lançamento está sendo feito na mesma velocidade, sempre na mesma velocidade. O que está variando é o ângulo. Tá? Então, olha só, conforme eu mudo o ângulo, tá aqui em cima o ângulo mostrando, ó, eu vou mudando o alcance. Então, velocidade e também ângulo são importantes. No exemplo anterior eu mostrei para vocês, né, o efeito que a velocidade inicial tem e o ângulo. Agora a gente pode pensar por que essas características são tão importantes vendo as fórmulas. Então vamos pegar um exemplo bem simples, né, de um cruzamento no futebol. O sujeito chutou a bola, né, vocês podem ver aqui, ó, essa bola está fazendo uma trajetória parabólica, né, até chegar lá no ponto onde teve contato com outra pessoa. Então, para a gente entender quanto de altura um projétil vai obter e quanto de alcance ele vai ter, vamos olhar as fórmulas, né? Tem 3 fórmulas aqui. A primeira é da altura máxima. Então, olhem na fórmula que a velocidade e o seno do ângulo aqui eles vão estar ao quadrado. Quer dizer o quê? Que os dois têm muita influência, né? Então, quanto maior for a minha velocidade e quanto maior for o meu ângulo, maior vai ser a minha altura máxima. Certo? O que é a altura máxima? Seria esse ponto aqui, ó, na ilustração, onde a bola alcança a maior altura. E o alcance seria isso aqui, né? O quão distante ela está indo, certo? Então, vamos pensar mais ou menos assim. Se vocês querem calcular essa linha vermelha, que é o alcance horizontal, o que eu tenho que olhar? O que vai na fórmula? Na fórmula, eu tenho a velocidade inicial ao quadrado. Mas o seno não é mais ao quadrado. Ele é 2 vezes o ângulo, né? Então, ele é o dobro, não é 4 vezes, né? O quadrado vai levar 4 vezes maior. E aqui vai ser 2 vezes. Então, qual dos dois parâmetros aqui tem mais influência? A velocidade ou o seno? A velocidade. Então, quer dizer o quê? Que para o alcance horizontal, a maior velocidade é importante. É mais importante. Por quê? Porque ela está ao quadrado. Então, eu estou querendo fazer analogia aqui, é o que a gente vai tentar manipular se fosse um movimento humano, por exemplo, para tentar alcançar os melhores resultados. Certo? E depois, o tempo de subida, né, com a bola lançada exatamente para cima, né? Exatamente na vertical aqui, eu uso essa fórmula para calcular. Tem uma outra coisa que eu quero comentar aqui aproveitando esse desenho, que é o seguinte, é o movimento vertical e horizontal. Então reparem que durante um deslocamento de um projétil, esse movimento horizontal aqui, ó, ele é constante, tá, pessoal? A velocidade horizontal é constante. Eu não tenho como fazer a bola ir mais rápido nessa parte do que nessa, no sentido horizontal. O que muda é o deslocamento vertical. Porque quando a bola está subindo, eu tenho a velocidade, né, com o vetor para cima. Só que esse vetor ele vai diminuindo até chegar a um ponto em que aqui em cima a velocidade horizontal dele é a mesma que era aqui no início, mas a velocidade vertical é 0. E aí a bola para. Quer dizer, entre aspas, aqui ela não para, mas existe um momento de velocidade igual a 0. E aí ela começa a descer. E aí quando ela começa a descer, ela começa a aumentar a velocidade vertical. E a velocidade horizontal continua a mesma coisa, certo? Então muito cuidado com isso, porque o deslocamento horizontal é constante, o deslocamento vertical varia. Tudo isso eu posso calcular. Aqui tem um slide com fórmulas, mas eu não vou ficar detalhando todas elas, né? Mas é para vocês entenderem. Então, como é que eu calculo a velocidade inicial? Eu preciso considerar o ângulo, né? Então, vou lá usar o triângulo retângulo para decompor aquele vetor de velocidade, né, numa componente vertical e horizontal. Eu vou ter o tempo de voo, eu vou ter o alcance máximo, eu vou ter a altura máxima e também, dependendo da altura de projeção, né, eu vou usar essa fórmula para definir o alcance. Então, o que é importante sempre em biomecânica que eu gosto de falar para os alunos nas aulas introdutórias? É vocês identificarem nas fórmulas o que está aparecendo ali. Então, vocês vejam que aqui aparece 2 vezes a velocidade inicial e o seno do ângulo. Então, olha como a velocidade tem importância. Aqui a velocidade está ao quadrado. Então, vejam que a velocidade ela quadruplica o valor. Então, aqui o ângulo está ao quadrado. Então, poxa, então o ângulo aqui também é importante. Então, saiba identificar isso. Quais são os parâmetros que estão nas fórmulas para entender o que é mais importante. E tem uma outra coisa, uma última coisa que eu quero comentar também sobre projéteis, que eu acho que é legal mencionar, que é quando eles têm rotação, né? Eu não vou falar aqui do efeito Magno, né? Que é a rotação do projétil fazendo com que a trajetória dele mude. Não é isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o efeito que a rotação do projétil tem quando ele faz o rebote, né? Que é o contato com o solo.
Então olha o vídeo que tem aqui embaixo. O tenista bateu na bola de uma maneira em que ela estava rodando, né? A gente não consegue ver a bola, mas ela está rodando, acredita em mim. E olha o que acontece quando ela quica, né? Então nesse caso aqui, o sujeito aplicou uma força na raquete que no contato da bola fez com que a bola rodasse para trás, digamos assim, né? Ela estava rodando no sentido anti-horário. Então o que aconteceu? Ela vinha rodando com essa velocidade angular e quando ela tocou no solo, deixa eu tentar desenhar aqui melhor, faz de conta que é uma bola aqui, tá, pessoal? Então quando ela tocou no solo, ela tinha uma velocidade angular nessa direção. Então nesse instante que ela bate no chão, nós temos um ínterim ali em que a velocidade fica zero. Então a bola para, ela é freada, só que ela tem tendência à rotação. A gente vai falar mais adiante nas aulas de cinética. E essa tendência à rotação acaba gerando um efeito de uma força, como se fosse uma força atuando, fazendo com que no kick da bola ela volte, ela vá para trás. Olha só o que acontece, ela está rodando para trás, sentido anti-horário, e olha quando ela bate no chão, ela volta em direção à rede. Então, às vezes, eu posso usar a rotação do projétil para manipular o comportamento dele depois do contato. Isso acontece, às vezes, no basquete. Então, lá no basquete, quando vocês estão aprendendo, né, ou ensinando, ou praticando esporte, enfim, né, um arremesso de lance livre, por exemplo, se vocês lançarem a bola sem rotação, ela vai ter uma trajetória parabólica, né? Essa trajetória vai depender, a altura dela vai depender da velocidade inicial e do ângulo em que ela foi lançada. O alcance, né, ou seja, o tão longe ela vai ir, vai depender também do ângulo de projeção, da velocidade inicial, da altura relativa, né? Enfim, o que as fórmulas já nos indicam que vai estar influenciando o resultado. Só que se vocês aplicarem rotação para essa bola, então quando ela tiver contato com o aro aqui, ó, o que vai acontecer? Se ela estiver rodando como o desenho está ilustrando aqui, ó, no sentido anti-horário, a tendência é que aconteça aquilo que o vídeo anterior mostrava, né? Ela vai querer rodar para trás. E aí o que vai acontecer? Isso vai ajudar com que quando ela bata no aro, se ela bater aqui nessa borda, por exemplo, ó, e estiver rodando nessa direção, isso vai ajudar com que ela caia na cesta. Agora, se ela cair na outra extremidade do aro, isso vai fazer com que ela acabe tendo o rebote nessa direção. E não necessariamente ela vai cair. Ela vai acabar indo lá na tabela. Então, o que eu quero dizer com isso, né, é que manipulando a rotação do projétil, vocês podem também manipular o comportamento dele quando ele tiver contato com a superfície de novo. E isso a gente vê muito no basquete, no pádel, no tênis, enfim, em alguns outros esportes que envolvem bolas, né? Então, fica uma curiosidade aí para vocês observarem e procurarem no nosso material complementar um pouquinho mais de detalhes que eu coloquei sobre esses itens, tá bem? Espero que vocês tenham lembrado de alguns conceitos sobre projéteis, né, com essa aula. Seguimos, né, para a aula número 13, que é a aula de cinemática angular. Vamos falar um pouco, então, da quantificação de ângulos e de parâmetros angulares durante o movimento. Espero que vocês sigam com a gente nessa reta final.